Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Tempo de bênção para você. Glória a Deus. Sente-se, por favor. Nós vamos receber uma palavra especial do coração de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza de uma coisa: já é chegada a hora de cumprir o propósito. Amém, gente? Eu não ouvi um amém. Já é hora, já é tempo de se cumprir o propósito. Essa é a mensagem que nós estamos estudando hoje. Você trouxe a Bíblia, sim ou não? João capítulo 17. Vamos para a palavra de hoje. Evangelho segundo João, capítulo de número 17. Nesse capítulo 17 de João, Jesus vai fazer uma oração pelos seus discípulos. E ele vai falar de algo interessante com o seu Criador, que é Deus, com o seu Pai. Porque ele tinha o discernimento que estava chegando a hora. Que hora? A hora dele ser exaltado, através da obra de cruz, ele morreu em nosso lugar, e depois disso se assentar à destra de Deus Todo-Poderoso. Jesus estava discernindo isso. Mas antes dele partir, ele sabia que ele tinha que preparar muito bem os seus discípulos. Isso aqui é um retrato para a gente, tá? Porque tem muita gente que sabe que daqui a um pouco de tempo já não estarão mais aqui. Mas nós temos uma responsabilidade de ensinar, de orar por aqueles que estão debaixo da nossa orientação. Aqui nesse culto nós temos algumas pessoas mais maduras, mais experientes. A nossa responsabilidade é orar, é buscar de Deus discernimento para entender o tempo das coisas. Porque Jesus sabia: o meu tempo está passando, daqui a pouco eu vou ter que morrer pela humanidade, vou ter que passar pelo sacrifício de cruz para dar salvação para o ser humano, e depois disso vou me assentar à direita de Deus. Volto para o lugar de onde eu saí, né? Ao lado do Pai. Mas e os filhos? Os discípulos? O que serão deles? Fica essa pergunta no ar. O que será dos nossos filhos? Daqueles que vivem debaixo da nossa orientação? É por isso que eu quero abrir com você o versículo 1. Vamos lá? João 17, versículo 1. Obrigado. João, capítulo 17, versículo 1. Vamos ler? Diz assim a palavra: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Jesus, ele tinha uma consciência. Eu vou ler, de forma pausada para ficar mais fácil. Jesus tinha uma consciência com ele. Isso aqui já era próximo do momento em que seria ele levado pelos romanos e preso, e não depois de muito tempo crucificado. Quando ele percebe, o tempo está chegando, o meu tempo está esgotando, a obra vai ter que ser concretizada, eu vou ter que passar pelo sacrifício, vou ter que ser sacrificado por causa de todos. Então, eu te peço, Deus, glorifica a mim, o teu Filho. Mas eu te peço uma coisa. Na sequência ele vai dizer: assim como me deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto me deste, a vida eterna é essa: que conheçam a ti só, por Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele está falando na primeira pessoa. Ele está dizendo: olha, que eles reconheçam a ti. Eu vou partir, mas eu quero que os discípulos reconheçam a ti, todos os que o Senhor me deu. No versículo 2 ele falou: todos os que o Senhor me deste. E se a gente trazer para a nossa vida, Deus nos deu família, deu ou não deu? Irmãos, pais, filhos, genros, noras, sogra, bênção, é uma?
Deus nos deu todos eles, marido, esposa, quem quer que seja. Deus colocou essas pessoas no nosso caminho. E Jesus estava orando: todos os que o Senhor colocou para mim, todos que o Senhor me deste, eu quero que eles a ti glorifiquem. Eu não quero que eles vivam por aí zanzando, tendo vivido um tempo ao meu lado, e depois da minha partida eles estarem por aí desviados. Jesus estava antecipando-se ao que poderia acontecer depois da partida dele. Isso aqui é uma oração de despertar para nós. Porque pode ser que hoje tenha gente da família que acompanha Cristo por causa da nossa pessoa. Mas e depois da partida? Eles vão continuar firmes? Eles têm um alicerce? Ou eles não vão glorificar Cristo? Né? Infelizmente, gente, você sabe que existem muitas pessoas que elas são apegadas à imagem de alguém, à figura de alguém. Se aquele alguém não estiver, ela se ausenta. Ela se ausenta. É triste, mas às vezes tem pessoas que se apegam à figura de um pregador. Se ele não estiver, ela morre. Ela sai também. Misericórdia. A nossa visão, ela é ligada a Cristo diretamente. E independe de pessoas a nossa salvação. Independe. Jesus diz: todos os que o Senhor me deu, eu quero também que eles façam o quê? Glorifique o Senhor. Eu vou ser glorificado, o Senhor vai glorificar o teu filho, que vai morrer, depois vai à destra de Deus. E o que vai ser deles? A vida eterna é essa, que eles conheçam a ti, versículo 3. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu quero que eles reconheçam só o Senhor como Deus único, e a mim, que foi o Filho que o Senhor enviou. Infelizmente tem gente da nossa família que acredita em tudo. Tem ou não tem? Familiares nossos que acreditam em todo tipo de coisa por aí que falam. Eles não acreditam só em Jesus, só em Deus. Tem muita gente da família perdida, gente, acreditando nas mais diversas coisas por aí que não levam a Deus em hipótese alguma. E nós temos a responsabilidade de orar para que eles tenham só Deus como Senhor e Jesus Cristo. Só. Tem gente da família que acredita em imagem. Tem ou não tem? Alguém tem gente da família que é dominado por isso? Infelizmente. E a gente precisa orar para que eles abram os olhos. Não é brigar, não é de uma certa forma tentar querer colocar alguma coisa na cabeça da pessoa, porque isso não vai mudar. Quem vai mudar o coração dela é Jesus, amém? Mas nós devemos orar. Se o próprio Jesus, como Senhor, deixou exemplo para nós, devemos fazer a mesma coisa. Ele disse: olha, a minha glória eu não divido com ninguém, amém, pessoal? Jesus disse: a minha glória eu não divido com ninguém. Só Ele é digno de adoração. Foi o único que se entregou por alguém. Foi o único que se preocupou conosco. E quem foi enviado por Deus para essa missão. Glória a Deus. Então nós temos essa responsabilidade. E eu tenho falado já há alguns anos, há algum tempo, que tem muita gente que deixou esse compromisso de orar pela família. Às vezes estão muito preocupadas em várias coisas, quando uma na realidade é necessária. Tudo é importante nessa vida, gente, mas tem aquelas coisas que são prioridades. Glória a Deus. Tem coisas que são prioridades. Jesus tinha muita coisa para fazer, tinha o mundo inteiro para ganhar, tinha ou não tinha? Mas ele estava preocupado com os seus discípulos, seus seguidores, as pessoas que estavam acompanhando ele, pessoas que receberam dele as palavras de vida eterna, para que aquilo que ele ensinou não se perdesse. E eu tenho certeza, tem gente aqui que tem ralado há muitos anos, tentando ensinar o familiar, tentando ajudar a pessoa, orando, orientando, acompanhando. Isso não pode ser perdido. Isso não pode ser perdido. Precisamos pedir para Deus discernimento para que se cumpra o tempo da conversão de alguns da nossa casa. Amém, gente? Assim como ele entendeu, está chegando o tempo da minha partida, ele ia ser salvo, ia para a eternidade com Deus, nós temos que ter essa mesma coisa. Tem gente da nossa família que é idoso e até hoje nunca se converteu a Jesus.
Ele acredita em tudo, em macumba, em feitiçaria, em bruxaria, em magia negra, mas não acredita em Jesus. E às vezes nós olhamos, benção vovô. Ele não tem benção para dar, gente, felizmente. Tem autoridade, a gente não tira isso. A autoridade, isso é algo irrevogável. Mas não tem muita coisa para dar. E está perdido. Se ela for resgatada agora, se ela morrer agora, está perdida. Isso tem que estar conosco na nossa consciência. Nós precisamos visitar mais. Precisamos dar mais tempo enquanto está vivo, para que a pessoa possa ter algum contato com a palavra. Glória a Deus, gente. Às vezes, vovô morreu, vou lá no funeral dele, triste, queria que você orasse por mim. E Deus só mais estava vivo, você nunca foi dar uma palavra para ele? É ou não é verdade? Estava vivo, você nunca foi lá dar uma palavra, perguntar se você não queria receber Jesus como Senhor e Salvador, conversar com ele, dar um tempinho de qualidade. É ou não é verdade, gente? Infelizmente, pessoal, pessoas são muito assim. Elas oram por uma coisa e não acreditam naquilo que elas estão orando. Por isso que nós temos que orar em cima disso. Nós temos que orar para que aquilo que nós fizemos em oração até hoje se manifeste. Qual a nossa oração desde sempre? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Verdade ou não? Sempre oramos assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos que orar para que isso aconteça. E não abrir mão disso. Determinar, Deus, é chegado o tempo dessa palavra se cumprir. É chegado o tempo dessa promessa se manifestar. Jesus tinha consciência: eu estou pronto para partir. Quando o negócio apertou, você vai lembrar muito bem, lá no Evangelho de Mateus 24, fala que quando já estava bem próximo, dele ser levado, preso, a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. Aí ele vai para o monte orar, diz para os discípulos: fiquem aqui que eu vou ali um pouco adiante. E quando ele foi orar, ele orava dizendo: Senhor, se for possível, aparta de mim. Veja como ele estava na natureza humana, porque aqui espiritualmente você percebe ele dizendo: a minha hora está chegada. Mas na hora que o negócio apertou, que ele sentiu na pele o que ele teria que passar, ele faz uma oração a Deus pedindo: Deus, se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas você vê uma palavra interessante que ele disse. O que ele disse depois disso? Não seja feita a minha vontade, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Quer dizer, eu tenho, se for possível, eu queria não passar por isso, mas não se cumpra o que eu quero, se cumpra o que o Senhor quer, se cumpra aquilo que o Senhor projetou. É isso que tem que acontecer. Aquilo que o Senhor projetou, que se materialize na minha vida. Ele estava nessa fé. Por isso que a Bíblia diz que veio um anjo, tocou no ombro dele, o consolou, mostrando para ele: você vai ter que passar por isso. Aí ele volta normalmente, e ele encontra os discípulos como? Orando. Como que ele encontrou os discípulos? Dormindo. Aí ele pensou: por isso que eu orava lá atrás, porque depois da minha partida, será que eles não vão dormir? Parou para associar? Será que depois da minha partida, eles não vão estar aí dormentes, sem saber o que fazer? Jesus estava preocupado com isso, gente. Olha o legado que nós estamos deixando, né? Qual o legado que eu estou deixando? Será que eu estou deixando pessoas firmes, que sabem o que estão fazendo? Ou estou deixando pessoas que todo o tempo eu tenho que estar alimentando? Porque elas não são independentes, elas não sabem viver, elas só sobrevivem. É uma coisa que a gente tem que olhar para os nossos familiares e perceber. Eu me recordo muito bem, eu fui um dos primeiros da minha casa a ir para a igreja. O ano foi 2010, mais ou menos. Eu tenho uma irmã, tenho duas irmãs mais novas. Eu completei 31, a outra tem 30, a outra completando 29. É tudo um atrás do outro. Meu velho era escroto, né? Era um atrás do outro. E aí eu me lembro que na época eu comecei a ir para a igreja. A outra do meio já ia também comigo. A mais nova não ia. Aí eu comecei a levar ela, ela começou a ir comigo para o grupo de jovem, acompanhou. Os 2 anos que eu estive lá, naquele local, ali na minha cidade, o tempo todo ia nos cultos, né? Participava. Depois que eu vim para cá, ela largou de ir.
Ficou 2 anos, mas parece que não entendeu nada. Aí depois aconteceu várias coisas na vida. Infelizmente não deu certo com algumas decisões que tomou. E hoje tem 29 anos, tem muita coisa que ficou para trás. Eu já conversei, eu disse, daqui a pouco chega 39, 49 e a vida está passando. Né? Hoje tem os pais. Qualquer lutazinha que tem, corre para o colo do pai e da mãe, e aí tem um apoio, um consolo, e na hora que não tiver mais, como é que vai sobreviver a criatura? Você parou para analisar? Será que seus filhos são independentes? Se Jesus chamasse alguns irmãos hoje, como ficariam os seus filhos? Pastor, esse aqui é desenrolado, esse aqui sabe viver. Já dizia o Roberto Carlos, né? É preciso saber viver. Os mais antigos sabem. Irmã Lúcia já até virou ali do lado. Conhece, né? Das antigas. É preciso saber viver. Tem gente que não sabe. Tem gente que não tem noção do que é viver, do que é resolver as coisas. E sempre tem alguém que resolve. Lembra de Jesus, dos discípulos? Teve um caso da Bíblia, eu comentei isso na última sexta-feira, uma reunião que eu fiz aqui às 9 da manhã. Jesus, ele está no monte orando, com Pedro, Tiago e João, mas tinha 12 discípulos, concorda comigo? Não era só 3 que ele tinha 12. 3 estavam com ele orando no monte, ficou 9. Aí chega um homem, e esse homem chega triste com o filho dele endemoniado. Tinha hora que você jogava no fogo, hora que você jogava na água. Aí esse homem chega e apresenta o filho dele naquela situação para os discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos não conseguiram expulsar. Aí Jesus está descendo. Quando Jesus chega lá, esse homem já vai ao encontro de Jesus e começa a cobrar ele. Jesus, eu tenho um filho, tem hora que ele se joga no fogo, na água, tem hora que ele está manifestado, o negócio está pesado para mim. Eu trouxe aos seus discípulos e eles não puderam expulsar. Quer dizer, eles não vivem sem o Senhor. Não tiveram condição. Aí Jesus fala uma palavra: só geração incrédula e perversa. Até quando eu vou estar com vocês? Parou para analisar por que a preocupação de Jesus? Os discípulos não sabiam se virar. Depois que Jesus morre, por 3 vezes, ele se aparece para o Pedro. Na última vez ele fala para o Pedro: Pedro, você me ama? O Pedro disse: amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Na 3ª vez: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo, então cuida das minhas. Olha a preocupação dele. Eu vou partir, o que será das minhas ovelhas? Elas não são pessoas que sabem vencer a vida. Elas não sabem lidar com situações. E eu levantei os discípulos, ensinei durante esse tempo, mas nada. Parece que não aprenderam nada. Isso é uma cobrança que nós temos que fazer, gente. Eu trabalho com a juventude da igreja aqui, e eu tenho falado para os jovens: antes dos 30 anos você já tem que ser desenrolado em tudo. Você tem que saber de tudo. Antes dos 30 anos você tem que se você tem projeto mesmo de verdade, for obediente às autoridades, aos seus pais, por 25 anos você já está formado. Com 30 você já é dono de muita coisa. Você vai estar ajudando muita gente. Amém? E tem uns que, graças a Deus, estão entendendo isso. Estão entendendo isso. Estão entendendo que eles podem ser coluna de sustentação, não só para eles, nem só para a família deles, mas para uma sociedade. Mas isso desde cedo tem que ser despertado nas pessoas. Tem gente que já está há muito tempo na fé, mas ainda não é independente. Qualquer situação, a mínima que seja, ela não sabe como lidar com aquilo. Pastor, eu tenho um problema lá em casa, o que eu faço? Pelo tempo, já éramos para saber muito bem como lidar com algumas situações. Na época do Moisés, a Bíblia fala que as coisas pequenas, os homens mesmos chegavam e resolviam entre si. As coisas difíceis, eles levavam para o Moisés, para que o Moisés pudesse tomar a decisão e resolver. Geralmente deveria ser assim. Coisa simples, muito bem, nós somos maduros, nós vamos resolver isso aqui. Coisa difícil, não, vamos levar para a autoridade, porque isso aqui nós precisamos de uma voz de autoridade para resolver. Tem pessoas, tem coisas que acontecem no dia a dia, que a pessoa não sabe como lidar com isso.
E já era para saber. Já era para entender muito bem como lidar com aquilo. Meus filhos brigaram, pastor, como é que eu faço? Tem que chamar os dois para conversar. Ah, mas eles não querem saber, chama de um por um. Abra a palavra para eles. Aí eles não querem saber, tentei. A minha parte eu não deixei de fazer, eu não negligenciei. A responsabilidade que me cabe eu fiz. O resto é com Deus. Amém, gente? Mas não deixou de fazer o que tem que ser feito. Ah, muito difícil fazer isso. É difícil porque às vezes não estamos preparados, nem nós, né? Porque se estivéssemos, faríamos. Isso é fato. Então voltemos aqui no versículo 3. E a vida eterna é essa. O que é? Que conheçam a ti só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Você morreu na cruz, né? E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Do que ele está se referindo aqui nesse versículo 5? Antes da criação, você vai lembrar muito bem, que Deus disse, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele disse façamos, ele fala no plural. Deus não estava sozinho. Ali estava o Filho e o Espírito Santo, que não havia se manifestado ainda. Lá na criação, Deus Pai presente, o Filho e o Espírito Santo também presente, só que a figura que era notada era a de Deus. Tanto é que você vê Abraão falar diretamente com Deus. Quando Deus queria falar, ele falava diretamente com a pessoa. Com Moisés foi assim, com Jacó foi assim. Jacó estava lá com a cabeça dormindo no deserto, numa pedra, e o próprio Deus aparece para ele. Na antiga aliança você vê sempre isso, Deus se revelando ao homem diretamente. Aí vem a nova aliança. Na nova aliança, Jesus entrando no mundo pela porta, nascido de mulher, como qualquer um de nós. Nasceu, cresceu, desenvolveu, criou estrutura. Com 30 anos é batizado, porque naquela época com 30 anos é que o homem poderia receber algum cargo. Com 30 anos ele é batizado, e a partir dele ele começa a obra de salvar a humanidade, e morre aos 33,5. Então está lá ele cumprindo a missão, Jesus na nova aliança. Depois da morte de Jesus ele disse, olha, eu irei, mas não vos deixarei órfão. Aí entra a figura do Espírito Santo, que é o que atua no nosso meio hoje. Amém, pessoal? Ele que nos dá direções, nos dá discernimento para as coisas. Coisas que nós não entendíamos, não conseguia compreender naturalmente, agora dos nossos olhos olham para a palavra, Deus começa a mostrar. No dia a dia você está orando, você está falando com Deus, Deus começa a te fazer lembrar das coisas. Isso é obra de quem? Do Espírito Santo. A autoridade está no nome de Jesus. Amém? Você fala em nome de Jesus para repreender qualquer coisa, mas o Espírito Santo é quem te dá o discernimento. Por isso que ele fala aqui, olha, eu quero essa glória que o Senhor tem lá no início da criação, que desde sempre existiu. Eu quero essa glória manifestada em mim. Amém, gente? E Jesus estava pedindo aquela mesma glória lá da criação, onde ele disse, haja luz e houve luz. Onde ele disse, haja terra e houve terra. Haja lua para iluminar a noite, sol para iluminar o dia, e houve. Ele disse, eu quero essa glória comigo. Nós temos que pedir isso com força para Deus. Eu quero a tua glória comigo, Jesus. Para eu abrir a minha boca, eu falando a palavra, a pessoa venha entender. Para que quando eu falar com meu filho, ele não venha com 4 pedras na mão para mim, mas eu falar, ele baixar a crista dele de galo, ele colocar o rabinho entre as pernas, e obedecer. Amém, gente? Glória a Deus. É isso. Jesus estava pedindo essa glória de tudo que Deus falou lá no princípio, na criação, onde ele disse, haja isso, e houve. Aquilo aconteceu. De tudo aquilo que for falado, se concretizar. De você dizer, demônio, você que quer levar o meu neto para o homossexualismo, eu te amaldiçoo, solta a vida dele, e o diabo tem que soltar. Glória a Deus. Por quê? Porque a unção está sobre ti, a palavra está sobre ti, essa glória desceu sobre ti. De você chegar
e fala: esse espírito de confusão que está aqui dentro de casa, eu amarro, eu repreendo, eu digo, solta a vida deles. E tem que soltar, porque a glória de Deus está sobre ti. Era isso que Jesus estava pedindo. Eu quero a glória de Deus comigo. Eu quero essa glória que houve desde a criação comigo. Na continuação, no versículo 6, ele diz: manifestei o teu nome aos homens, que no mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Ele deixa muito claro o seguinte: olha, o Senhor me deu, e aqueles que o Senhor me deu, eu lutei para que eles ficassem firmes, para que eles tivessem a condição também de multiplicar. Tanto é que na sequência ele vai dizer: agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. O que Jesus estava dizendo com isso? Que todos aqueles que Deus deu para ele, ele teve o cuidado de zelar por eles até o fim. Todos os que o Senhor me deu são teus, todos. Ele disse: eu não rogo pelo mundo, mas aqueles que o Senhor me deu estão entregues ao Senhor. Isso aqui diz muita coisa para nós, irmãos. Eu já vi pessoas querendo ganhar o mundo inteiro, pessoas querendo evangelizar por aí afora, para que não sei quem se converta, não sei quem se converta, mas às vezes dentro de casa ela não prega. Já parou para analisar que isso é incoerente? Não? Jesus disse: eu não rogo pelo mundo, eu vim e eles não me reconheceram. Jesus veio para os judeus, e os judeus fizeram o quê? Não reconheceram. Mas aqueles que o Senhor me deu, todos eles estão aqui, são teus também. Eu lutei por eles. Em outras palavras, Deus, o Senhor me deu família, me deu coisas, e por aquilo que o Senhor me deu eu vou lutar. Não garanto que eu ganhe o mundo, mas aqueles que o Senhor me deu, todos são teus. Isso aí nós vamos ser cobrados, gente. Eu não vou ser cobrado para ganhar o mundo inteiro. Eu ainda, na condição de pregador também, eu entendo que eu também não vou ser cobrado por ganhar o mundo inteiro. Mas aonde Deus me colocar, as pessoas que Ele me entregar na mão para cuidar, essas eu tenho responsabilidade de devolver para Ele. Glória a Deus. Não garanto o mundo, mas aqueles que o Senhor me der, todos eu vou devolver para Ele, sem perder nenhuma ovelha, sem perder nenhuma. Já diz a canção lá do Oséias de Paulo, né? Eram 100 ovelhas presas num aprisco, tem que devolver as 100. Eu fico triste, né? Nada contra, mas tem pregadores que infelizmente erram nisso. Eles recebem 100 ovelhas, eles ficam um tempo cuidando daquelas ovelhas, quando eles saem só tem 50, né? Deus deu 100, vai ficar com 50? O certo é multiplicar, é ou não é? O certo é multiplicar. Por que regrediu? Não é hora de o propósito se cumprir? Não era assim que acontecia com Jesus na igreja primitiva? O apóstolo Pedro, uma pregação que ele deu, se converte 3.000 pessoas. A Bíblia diz que naquela igreja era acrescentada as almas que se haviam de salvar. Era acrescentada as almas que se haviam de quê? De salvar, né? Isso aqui é muito forte. 9 ele diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado nisso. O Senhor me deu, e eu estou devolvendo tudo que é teu. Eu não deixei perder nenhum. E da minha família, pastor? Teve uns aí que se perderam. É responsabilidade nossa de orar. Mas eles não querem. Não importa, eu vou continuar orando. A gente sempre costuma dizer: enquanto a vida é esperança. É isso mesmo. Está vivo? Tem esperança. Mas ele já fez muita coisa errada. Não importa. Se
Se uma pessoa se arrepende, se ele deixa o pecado de lado, ele se arrepende, acabou, a velha criatura morre, nasce uma nova em Cristo. Às vezes nós temos aquela coisa, vamos descartar ele, porque ele não quer nada mesmo, e ele já está nessa situação, deixa ele fazer o que ele quiser da vida dele. Não, não é assim que as coisas funcionam. Glória a Deus, gente. Não vamos desistir das pessoas. Aqueles que são nossos, não vamos perder nenhum. Vamos para a parte final, versículo 20. Avançar, a gente vai finalizar. Versículo 20 até o 23. Olha só. Jesus, na continuação da oração, ele diz: eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em quem? Em mim. Ele deixa muito claro: olha, eu estou orando por aqueles que o Senhor me deu, mas tem muita gente que vai ouvir essa palavra, e quando eles ouvirem essa palavra, vai se converter, vai fluir. Aí na sequência ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que em mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu nele e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Sabe o que Jesus estava orando nisso aqui? A gente leu rápido, né? Contexto bem rápido. A gente leu só até o versículo 10. Do 11 até o 19, ele continua falando isso. Ele disse: olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Lá no versículo 17, né? Que é um versículo que a gente conhece muito, né? Que ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica os filhos e tal. Aí nessa sequência aqui ele fala sobre isso, dizendo o seguinte: olha, nós não só oramos por aqueles que o Senhor nos deu, mas tem gente que vai receber a palavra e esses também vão se converter. O que eu quero é que o Senhor glorifique o teu nome na vida deles, e que eles reconheçam que eu sou enviado do Senhor. Isso aqui é o que Jesus espera de todos os seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Só isso que ele espera. Deus acima de todas as coisas, e Cristo, o Filho de Deus, que morreu em nosso lugar, que através da vida dele os nossos pecados foram tirados, e a partir dele agora nós somos um com Deus. Várias vezes na nova aliança Jesus foi interrogado e até mesmo cobrado pelos religiosos, porque ele dizia: eu e o Pai somos um. E os religiosos faziam o quê? Ele fala blasfêmia. Como é que ele pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E ele era Deus. Amém? Deus que se manifestou na carne, Deus Filho. No Pai eles são um só, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele se manifestou na carne, era Deus encarnado. Então ele não estava falando nada demais. Eu e o Pai somos um. Mas ao falar isso, os religiosos faziam o quê? Ficavam revoltados. Como hoje também, se você fala que é de Deus, você e o Pai são um, tem muita gente que fala: daí está falando blasfêmia, falando besteira. Pela palavra nós somos, amém, gente? Aquele que em Cristo nasce da água e do Espírito, ele agora se torna um com o Pai. Glória a Deus. Não vivo mais eu, não foi isso que Paulo disse? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas que agora faço, não faço da minha própria natureza, mas do Pai, a natureza do meu Pai. Imagina aí, um cidadão que matava cristão, que tinha uma vida totalmente, que era intolerante a tudo. Agora o cidadão é convertido. As pessoas vêm, falam um bocado de coisa dele, batem nele, levam ele para a praça pública, apedreja ele. Ele não se zanga com as pessoas. Ele se levanta, ainda que todo dolorido, e continua pregando. Isso é ou não é conversão? Isso não é ou não é obra de Deus? Deus pode fazer isso na nossa casa também. Por isso que ele disse: nós oramos por esses que o Senhor me deu, mas por aqueles que vão ouvir a palavra, vão se converter. Tem muita gente para se converter ainda, pessoal. Tem muita gente para nascer para Deus. Mas infelizmente tem muita gente deixando a Deus também. Na proporção que tem gente tomando a decisão de servir a Deus,
tem gente tomando a decisão de deixar de servir. Aí perde essa promessa. Porque no versículo 26, para a gente finalizar, ele vai dizer: eu lhe fiz conhecer, versículo 26, para a gente finalizar, último versículo desse capítulo. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Jesus dizendo para Deus: eu fiz eles conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais. Deus é infinito, amém, pessoal? Não tem fim para Deus, Deus é infinito. Ele diz: para que o amor com que me tens amados esteja neles, e eu neles esteja. Olha, para que o amor que eles demonstram ter por mim esteja neles de verdade, e esse amor que eu tenho por eles esteja, esse amor que eu tenho por eles, de amar, de entregar a vida, que eles tenham o mesmo pelo Senhor. Glória a Deus, pessoal. Que as pessoas tenham esse mesmo sentimento, que elas tenham esse mesmo desejo. Na primeira carta de João, na primeira carta de Pedro, perdão, no capítulo 4, eu estudava com a juventude aqui no último sábado, falava que nós tínhamos que ter o mesmo parecer, que tinha que olhar para o próximo, né? E ter aquele mesmo zelo que a gente tem por nós mesmos, né? Então isso aqui era um dos princípios que eles deveriam ter, e a gente guarda isso no coração hoje. Nenhum dos que Deus deu para você, familiares, pode se perder. Lute por todos eles. Pastor, tem um que está com uma ovelha desgarrada, tem hora que ele quer compromisso, tem hora que não quer. Ore, continue firme, continue batendo na tecla. Logo, logo ele vai estar aí firme e forte, e se brincar vai passar na nossa frente. É ou não é verdade? Tem gente que depois de se converter vai ser melhor do que a gente, pessoal. Isso não é para a gente ficar triste, não é para ficar feliz. Triste porque assim, é um incentivo para a gente melhorar mais. É ou não é? Mas eles vão se converter e vão ser até melhores, mais firmes, convictos da palavra. Se tiver que pagar um preço mais alto, eu pago, mas eu quero servir a Cristo, eu quero ir para a eternidade com Ele. Aprenda a pedir isso para Deus. Me ajuda a discernir os tempos. Jesus discerniu: o tempo está chegando, e o que será dos discípulos? Mas Ele preparou, amém? Preparou, lutou até o fim por todos eles. E mesmo depois da morte, ressurreto, como eu falei aqui, Ele falou com Pedro e com alguns discípulos algumas vezes, e disse: cuida das minhas ovelhas. E eles foram lá, e depois que foram batizados com o Espírito Santo, foi a explosão que vocês sabem, de Atos 2, Atos 3, 4, onde a igreja primitiva só crescia, até chegar aos nossos dias hoje, amém? E a igreja continua evoluindo para a glória do Senhor, amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Glória a Deus.